Fala aí, pessoal que está em busca de passar de ano. Aí você mesmo que é estudioso e que tem se voltado realmente para os estudos. Nós já temos abordado em algumas videoaulas esse momento excepcional da história do Brasil que é conhecido como Era Vargas. Mas nessa videoaula nós vamos tratar de um modo mais específico aí esse período de 3 anos, aonde nós temos aí a fase do governo de Getúlio Vargas, conhecido como período constitucional. Mas antes de nós iniciarmos, é fundamental que todos vocês, nesse momento, aproveitem para se inscrever e faça mais ainda, deixe o seu nome na descrição ali do vídeo, nos comunicados, para que a gente possa também retribuir isso daí com vocês, lembrando a sua participação ativa aí justamente no canal. Ative também aí o sininho, né, para que vocês possam receber novos materiais e, nesse caso, ser informado daquilo que acontece no mundo. Mas, como eu já disse, essa videoaula vai tratar desse período. Claro que o governo Getúlio Vargas, essa fase, é um longo período de 15 anos, mas nesse momento em específico nós vamos falar desses 3 anos e dos acontecimentos mais importantes, mais fundamentais que ocorreram nessa fase interessantíssima da história do Brasil, que vai de 1934 até 1937, que é a fase do governo Getúlio Vargas, conhecida como o período constitucional. E justamente tem esse nome porque foi feita, como vocês viram em outras videoaulas nossas, a Constituição brasileira, tão requerida, tão esperada Constituição, a tão prometida Constituição desde 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o governo de modo provisório, mas esse provisório, que deveria ter durado poucos meses, durou 4 anos aí, nas manipulações, nos conchavos, naquilo que Getúlio Vargas estava fazendo justamente para criar as bases necessárias para ir se perpetuando no poder. Porque, como vocês sabem, com relação aos políticos, uma coisa é a promessa, outra coisa é a concretização realmente da própria promessa, ou seja, ele dizia, né, o pessoal dizia que ia ser pouco tempo, era provisório, mas como vocês viram, o governo acabou se estendendo. Em 1934 é aprovada a Constituição brasileira, que ficou conhecida como Constituição de Weimar. Aquela Constituição que, como vocês sabem, foi uma adaptação da Constituição alemã naquele período. Era uma Constituição bem liberal, uma Constituição que trouxe direitos fundamentais para os trabalhadores, a própria questão das eleições, regularização, por exemplo, do voto feminino, que foi colocada agora na própria Constituição, entre outras mudanças importantes, como, por exemplo, a nacionalização de todas as áreas de mineração, que foram transferidas, então, para especificamente o controle da população, ou seja, do governo brasileiro. Mas mais do que isso, esse período de 1934 a 1937 é um período bem interessante, como eu já disse, porque ele mostra também aquilo que estava acontecendo no Brasil em relação ao mundo, ou, em outro sentido, o que estava acontecendo no mundo que está se refletindo aí no Brasil. Vocês não podem esquecer que em 1929 nós tivemos a famosa crise de 1929, que abalou o sistema financeiro, as sociedades mundiais, muitos países foram abalados sistemicamente por essa crise que nasce nos Estados Unidos e agora ainda refletia de uma forma muito decisiva naquilo que estava acontecendo em diversos países, como, por exemplo, a ampliação dos grupos chamados totalitários, que é algo que vocês não podem jamais esquecer, que a década de 30 ela é fundamentalmente marcada também pela ampliação, pelo fortalecimento do totalitarismo, seja ele de extrema direita ou de extrema esquerda. Isso mesmo. Por exemplo, na própria União Soviética, onde o governo stalinista era também um regime totalitário, mas
nós temos ali outros regimes totalitários, também definidos como, por exemplo, o fascismo na Itália, assim como também o famoso nazismo na Alemanha. Muitos países vão acompanhar esses movimentos, sejam eles de extrema direita ou de extrema esquerda. E o Brasil também está dentro desse contexto. Então vocês que estão estudando não podem esquecer isso, que, por exemplo, em 1932 é fundado no Brasil a Ação Integralista, ali pelo jornalista Plínio Salgado, e ela era de extrema direita, fundado em ideais fascistas, ou seja, acompanhava algumas ideias do regime ali que estava acontecendo na Itália, né, o regime liderado por Benito Mussolini na Itália, o fascismo, mas adaptado para algumas características, obviamente, brasileiras, né, algumas características nesse período. Mas é um regime totalitário, é um regime que defendia um Estado forte de direita, extrema-direita, aonde você tem esse reflexo daquilo que estava acontecendo lá fora, também aqui dentro. Então, ela tendo sido fundada em 1932, foi crescendo rapidamente aí no Brasil. Em 1935, mais precisamente em março de 1935, nós temos aí a organização da chamada Aliança Nacional Libertadora. Não confunda com outros movimentos aí no Brasil, porque a Aliança Nacional Libertadora, fundada em 1935, em março de 1935, quando você tem os grandes comícios, as passeatas, os discursos, ela vai aglutinar grupos como, por exemplo, sindicalistas, pessoas voltadas, por exemplo, à esquerda, ao comunismo, ao socialismo, alguns tenentes, alguns membros daqueles movimentos tenentistas que tinham se voltado, alguns desses tenentes, para a esquerda, e, claro, em algum sentido até mesmo para a extrema esquerda, principalmente quando nós notamos aí o seu presidente de honra, que era o Luiz Carlos Prestes, que tinha já passado um longo período agora na União Soviética, mais precisamente ali em Moscou, e tinha agora voltado para o Brasil em abril, estava voltando para o Brasil de uma forma sigilosa, embora o governo já soubesse ali o que estava acontecendo, para justamente, sobre ordens ali da Internacional Comunista, fazer no Brasil um movimento revolucionário, aonde o Brasil iria ser puxado, ou seja, iria voltar para a esquerda, fazendo então esse projeto de atrelamento aos ideais do Brasil, aos ideais de Moscou, ou seja, ao governo de Stalin, ali da União Soviética. Então ele estava sobre ordens, sobre o financiamento, sobre a organização e o comando da Internacional Comunista. E aí, nesse caso, vinha para fazer essa revolta. E é claro que vai ter a intensificação desses movimentos, ao ponto de que, a partir dos discursos, das passeatas, das manifestações que vão ter no Brasil, em 1935, março e abril de 1935, o governo vai editar a chamada Lei de Segurança Nacional. Essa Lei de Segurança Nacional vai começar a coibir esses movimentos com, por exemplo, proibições, perseguições de muitos dos seus envolvidos, tentando, claro, que fechar e acabar com esses movimentos aqui no Brasil. Inclusive, pelo próprio discurso mais inflamado de alguns desses líderes, que já falavam abertamente na derrubada do governo, na própria mudança de regime de governo no Brasil, ela vai ser proibida, caçada e diminuída numa tentativa do governo de sufocar esse próprio movimento da Aliança Nacional Libertadora. Por isso, como já estava sendo organizado, vai existir um golpe muito importante ainda em 1935, chamado aí a Intentona Comunista. Esse golpe, em 1935, vai se iniciar na cidade de Natal, ou do Natal,
E nesse caso, deveria ocorrer simultaneamente em diversos outros locais, em diversos quartéis pelo Brasil, o que não vai se concretizar. O golpe em si foi um pouco mal organizado no sentido de ter as suas, vamos dizer, os seus horários ali e guardado mais o sigilo, como o governo já estava sabendo de alguma coisa que estava ocorrendo. Natal acabou se antecipando nesse movimento que vai então tomar o controle da cidade, tentando implantar um governo comunista, um governo na cidade, mas devido a essa mal elaboração, coordenação desse movimento, somente no dia seguinte vai ocorrer em Recife e mais ainda depois na cidade do Rio de Janeiro, o que deu condições plenas para o governo, que já vinha sabendo algumas informações, controlar esse movimento nessas localidades, nessas cidades onde estava ocorrendo o movimento e frear o início de movimentos em outras capitais, em outros estados brasileiros. Mas o movimento em Natal tinha então tomado o controle da cidade, mas durou poucos dias. Nesse caso, com o envio de tropas legalistas, leais ao governo, para combater esses grupos na cidade do Natal, eles vão acabar adentrando o interior do estado, onde vão ser combatidos e depois presos aqueles que sobreviverem. Como vocês viram, fica bem claro que esse movimento tentando tomar o controle do Brasil, derrubar o governo, acabou por fracassar. Mas deu margem, foi perfeito ali para o governo de Getúlio Vargas, para ele implantar um regime aí mais duro, com a própria aplicação da Lei de Segurança Nacional, tribunal, para investigar os envolvidos. Então você tem muitas prisões, você tem um aprofundamento disso, de pessoas que obviamente vão ser presas, alguns vão ser torturados, alguns vão ser exilados, alguns mandados para fora, vão fugir. Então que fique claro na mente de vocês algo que é muito importante. A partir desse momento e da própria perseguição do governo, o movimento comunista no Brasil é diminuído profundamente, ele se torna irrisório. Isso é mais importante quando vocês têm que lembrar que 2 anos depois, Getúlio Vargas, desejando então ficar no poder, vai articular um autogolpe, Ele vai dar um golpe nele mesmo, no sentido em que ele queria implantar uma ditadura, ou seja, não sair mais do poder. Mas aí é outra história para vocês. Aquilo que vocês têm que ter em mente é que os movimentos comunistas são desarticulados no Brasil, praticamente eliminados pela própria ação dura do governo sobre esses próprios movimentos. Mas Getúlio Vargas, que tinha então, através do Congresso, decretado o estado de sítio e fortalecido durante esse período de 2 anos o seu poder, com a construção, com a elaboração de algumas leis que vão fortalecer o poder executivo, ou seja, o poder do presidente, vai preparar o cenário ali para a implantação de um golpe, um autogolpe, como eu já disse para vocês, aonde em 1937, em pleno período que já estavam se articulando as eleições para 38, e é claro, o fim do governo de Getúlio Vargas, que deveria acabar em 38, deveria ser apenas 4 anos, mas uma coisa é o que diz a Constituição, outra coisa era o fato de que Getúlio Vargas pretendia ficar no poder, se prolongando até enquanto pudesse. Nesse caso, como vocês estão vendo, em 1937, o governo vai descobrir um plano articulado pelos comunistas, nesse caso o plano Core, mas que seja claro para vocês, até por essa videoaula, como eu já estou dizendo, os movimentos comunistas no Brasil, os movimentos socialistas tinham sido profundamente desarticulados. Então não existia golpe, na verdade não existia golpe comunista. Seria um plano falso, elaborado por membros do próprio governo, para dizer
que teria um golpe comunista e, nesse caso, dá plenas condições para, a partir das notícias e do medo que a população teria mediante o estabelecimento de uma revolução e, claro, consequentemente, as lutas e mortes e o terror provocado sobre essa situação, dá então condições para o governo, a partir desse medo na própria população, decretar o estado de sítio, suspender as eleições e colocar uma nova Constituição ditatorial, aonde, a partir desse momento, Getúlio Vargas assume o poder naquilo que ficou conhecido como o Estado Novo. É um momento onde ele assume realmente a configuração de um governo ditatorial e vai guiar o Brasil de 1937 até 1945, mas aí é outra história para vocês. É importante lembrar então, a partir desse estabelecimento desse golpe, o governo de Getúlio Vargas vai estabelecer uma nova Constituição, ou seja, a de 34 só durou 3 anos, aquela Constituição liberal, e agora ele vai colocar, uma nova Constituição, apelidada de Polaca, uma Constituição que era ditatorial no Brasil, era dura e dava muito mais poderes para o próprio mandatário, o governante, o presidente Getúlio Vargas, que agora assume como ditador no Brasil, para salvar o Brasil, como ele dizia, desses movimentos que poderiam provocar uma revolta, uma revolução e a mudança aí de regimes de governo e a ruptura institucional. Nesse caso, como vocês viram, lembrando de novo para enfatizar de uma forma muito clara, não existia realmente nenhum golpe agora em 37 comunista. Eles tinham sido desarticulados, minimizados através da perseguição que o governo vai fazer sobre esses movimentos desde 1935 com a intentona comunista. Mas Getúlio Vargas se aproveita da situação para dar esse golpe, dizendo que esse golpe preventivo, dizendo que teria, nesse caso, uma articulação para transformar o Brasil em mais um país comunista. E aí ele, então, assume essa liderança implantando uma ditadura no Brasil. E como vocês já viram nessa videoaula, de 1937 até 1945, quando aí sim ele vai ser realmente removido do poder, mas aí é outra circunstância que nós vamos falar em outras videoaulas para todos vocês. Não esqueça então, todos que estão aqui, de se inscrever no canal, assim como também mandar aquela lembrança na descrição do vídeo, mandar um recado dizendo quem você é, para que eu possa lembrar, principalmente se vocês são meus alunos na parte presencial, nas aulas presenciais. Mas gostamos de comunicar com todos, mandamos aquele recado de volta com todos vocês. Então, ative também o sininho e não esqueçam de dar o seu like, importante também para todos nós. E aí vocês pegam e mandam o link dessa videoaula para todos aqueles que vão fazer alguma prova, algum trabalho e estão precisando lembrar desse momento tão importante, tão significativo da história do Brasil, que, como vocês viram, tem mudanças drásticas, rápidas, de um governo aí liberal, com uma Constituição bem interessante em 34, para uma nova Constituição já em 37, implantada no Brasil. E não esqueçam também de mandar o link do canal para que outras pessoas que vocês amam e querem que se dê bem nas provas, que querem que se dê bem, por exemplo, nos trabalhos, que querem entender um pouco mais da história do Brasil, sem mentiras e sem enrolações. E, nesse caso, não me prolongando mais, até a próxima, pessoal!